Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha para levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Vamos para o vídeo da palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar e tem que ser o nosso escudo de vida. Às vezes tem pessoas que falam que não acreditam em Deus. Eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus. Eu acredito em Deus porque eu vejo Deus a todo momento. Eu vejo Deus nos pássaros, eu vejo Deus. É no olhar de uma criança inocente, eu vejo Deus no ar. Eu vejo Deus numa semente, quando você planta ela e ela se transforma numa linda árvore, dá fruto para nós. Deus está em todos os cantos. Basta a gente abrir nossos olhos e ver, né? Mas tem gente que fala que não acredita, que é ateu, então cada um acredita no que quer. Então, gente, vamos embora aqui Nós estamos no primeiro livro de Crônicas. Agora nós vamos iniciar no capítulo 6. E o capítulo 6 começa assim. Eu vou fazer a leitura aqui fora, que tá uma paz, um sossego. Eu espero que continue assim, esse sossego, né, gente? Então, bora para a leitura. O 6 começa assim. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão, Eizar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão foi Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão. Tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Zeraías. E Zeraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho. Joate, seu filho. Zima, seu filho. Joá, seu filho. Ido, seu filho. Zerá, seu filho. Jeataraí, seu filho. Os filhos de Coate foram Abinadab, seu filho. Coré, seu filho. Azir, seu filho. Eucana, seu filho. Ebizaf, seu filho. Azir, seu filho. Taate, seu filho. Uriel, seu filho. Uzias, seu filho. Esaú, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimode. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho Uzá, seu filho Zimeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Esses são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. Filho de Daate, filho de Assir, filho de Ebi-Asaf, filho de Coré. Filho de Izer, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne,
filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzim, filho de Bani, filho de Zemer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo. E para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abizua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E essas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebron na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jatir, e Estemoa e seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por parte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades, da tribo de Isacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas essa cidade e os seus arrabaldes, e deram-lhe por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias das tribos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhe deram a cidade de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gesser e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, Bet-Jeron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram das famílias da meia tribo de Manassés, Golã em Bassã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Isacar, Guedes e os seus arrabaldes, e de Berate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Massal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Guedes em Galileia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto e os seus arrabaldes, e a Jassá e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jasser e os seus arrabaldes. 7. Descendentes de Isacar. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola, Pua, Jazube, Siron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Semuel, chefe das casa de seus pais, descendentes de Tola, homem valente nas suas gerações. O seu número de dias de Davi foi de 22.600. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos esses 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações
segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. De Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Jediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pela sua genealogia, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefe das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetan, Tarsis e Aizaar. Todos esses filhos de Jediel foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Gesser e Salum, filhos de Bila. De Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Selofeade, e Selofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz a um filho, e chamou-o Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedan. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, Amolequete, teve a Isrod, e a Abiezer, e a Maalá. E foram os filhos de Zemida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berete. Seu filho Taate, e seu filho Elada. E seu filho Taete, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou de Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Zerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem, Zerá. E foi seu filho Refa, e Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gesser, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Gaza, e os lugares de sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, Taanac, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. De Azer. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esse foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jafilete e a Zomer, e a Otão e a Zoá, irmã deles. E foram os filhos de Jafilete, Pazaque e Bimal, e Asvate. Esses foram os filhos de Jafilete. E os filhos de Zemer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofa e Imna, e Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá e Arnefer, e Sual, e Beri e Inra. Bezer, Rod, Samá, Silsa, Itran e Beere. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pisba e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Azer, chefe das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes e contados na sua genealogia no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Deixa eu beber um gole d'água aqui.
Quem tá um barulhinho aí do caminhão aí vendendo, gente, não repara não, gente. Vamos para o 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Arã, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve esses filhos, Adar, Gera e Abiúde. E Abissua, Naaná, Naamã e Aoá. Gera, Zefufá e Urão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefe dos pais dos moradores de Geba. E os levaram cativos a Maate. E Naamã e Aias, e Gera, esse os transportou. E gerou a Uzá e a Iude. E Saraim, depois de os enviar na terra de Moabe. Gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. Edeodes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Messa e a Malcã, a Jeus, a Zaquias e a Mirma. Esses foram seus filhos, chefe dos pais. Edeuzim gerou a Abitube e Epaal. E foram os filhos de Epaal, Eber, Missã e Semed. Esse edificou a Ono e a Lod e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijolã. Eles afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sazaque e Jerimote, Zebadias, Arad e Eder. Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque e Eber. Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Epaal. Jaquim, Zingri, Zabide, Elianai, Ziletai, Eliel. Adaías, Beraías e Sinrat, filhos de Simei. E Ispan, Eber, Eliel. Abdon, Zingri, Ananias, Elão, Antotias. E Ifideias e Penuel, filhos de Zazac. E Sanserai, e Zearias e Atalias. E Jaaresias, Elias e Zincre, filhos de Jeroão. Esses foram cabeça dos pais segundo as suas gerações. Chefes e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão. E era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom. Depois Ezur. E Quis, Baal e Nadab. E Gedor, Aiô e Zequer. E Miclote gerou as Simeias. E também esses, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis. E Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Gente, é os nomes difíceis. E o filho de Jonatas foi Meribe Baal. E Meribe Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tária e Acás. E Acás gerou a Jeoada. E Jeoada gerou a Lemete e a Asmavete e a Zinri. E a Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Binéa, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram seus nomes: Ansricão, Bogro, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Eliefelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens heróis valentes e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos. Filhos de filhos, 150. Todos esses foram os filhos de Benjamim. 9. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. 9. E todo o Israel foi contado por genealogia, que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utaí, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá e dos Silonitas. Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Azenua. E Ibnéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uza, filho de Micre. E Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais na casa de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías e
Iaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massaí, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1.760 homens valentes, para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Ansricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Balquebacar, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zingri, filho de Azef. E Obadias, filho de Zemaías, filho de Galau, filho de Gedutum. E Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Esses foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas tinham cargo da obra do ministério, e eram guarda das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor. E guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses, escolhidos para serem guarda das portas, foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles, a seus filhos, às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam, de tempo em tempo, vir por 7 dias para servirem com ele. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios dos ministérios, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefe dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estavam a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Esses foram cabeça dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Esses habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. E Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também esses habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos, com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, e Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E os filhos de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal, gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E a casa gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, e Asmafete, e Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram seus nomes: Ansrincão, Bogro, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de... Ai, gente, perdão, gente. Azel. Bebe mais água. Deixa eu ver se o melhor ler sem óculos. Quando tá aí passando. A morte de Saul e seus filhos. 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e
aos seus filhos, e mataram a Jonatas e Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravesse-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram, e tomaram as suas cabeças e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seus deuses, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e os sepultaram os seus ossos, debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadores para o consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quantos minutinhos, gente? Não, tô chegando. 34. Vou ler mais um, né? Dá tempo. Então, ó, Davi é ungido rei. 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Esbrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei a Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes a Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. Edificou a cidade ao redor desde Milo até o circuito de Joabe. Renovou o restante da cidade. E Davi tornou-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os poderosos de Davi. E esses foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E esse é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aiotá, ele estava entre os 3 poderosos. Esse esteve com Davi em Paz-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi, na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estavam acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estavam então em Belém. E desejou Davi, e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não o quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. E também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve o nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo qual foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de
Gabizeel, grande em obras. Ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão, dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia ao egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos de Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Arorita, Eles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, e Abiezer, o Anatotita, Zibecai, o Uzatita, Ilaí, o Aoitá, Maraí, o Netofatita, Elete, filho de Baná, o Nefofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Garras, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Saalbonita, dos filhos de Azen, o Gizonita, Jonatas, filho de Zag, o Aratita, Aião, filho de Zacar, o Aratita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Enzro, o Carmelita, Naaraí, filho de Esbai. Deixa eu ver aqui, que acho que eu pulei. É Esbai. Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naaraí, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alaí, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Uzia, o Asteratita, Zama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Zim, e Joá, seu irmão, o Dizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josafias, filho de Eunaão, e Itma, o Moabita, Etiel, Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Gente, que nomes complicados. Então, gente, olha minha caneta. Caiu. Sumiu a caneta. Então, gente, eu vou parar aqui no final do 11, né? Depois a gente começa aqui no 12 de Crônicas. A gente vê aqui a genealogia do povo, né? Vê como que morreu, né? O rei aqui, pela desobediência, porque foi adorar, foi buscar, em vez de buscar Deus, foi buscar o idólatra, né? Foi pra idolatria, foi buscar outro Deus. E assim ele acabou morrendo, ele e os filhos deles. Até esqueci quem é aqui. Então, gente, deixa eu ver aqui, gente, quem foi mesmo? Foi Saul. Também tem tanto nome, Saul, né? Que foi morto, ele e os filhos dele. Então, gente, essa é a leitura dos capítulos de hoje. Compartilhe com as famílias de vocês, compartilhe com os amigos, põe nos seus status para ajudar o canal a crescer. E vamos proclamar a palavra de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha soberamundar esse mundo, né? A Bíblia diz, ide-vos e anunciar o evangelho, aquele que crê será salvo. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Um beijo no coração de vocês e tchau!